Muito bem, finalmente eu vou tratar de um tema super difícil: mães narcisistas. Espero que você goste do vídeo de hoje. Esse é um tema super difícil de abordar porque é como se a gente estivesse mexendo num terreno sagrado. Maternidade, mãe, essas coisas todas são muito delicadas, elas mexem com coisas muito sensíveis dentro da gente. Existe um mito, sei lá, de todos os tempos, de que a mãe deveria ser a fonte de absoluto amor, proteção, carinho, afeto, acolhimento. É como se a mãe fosse, sei lá, a presença de uma divindade na Terra. E uma das coisas que eu sempre falo no meu livro Mães que Amam Demais é que as mães são só pessoas que engravidaram. E como qualquer pessoa, elas têm o direito, obviamente, de terem questões e problemas e dificuldades como qualquer ser humano existente na face da Terra. E sim, são mães levadas por mil motivações, a princípio das mais nobres até as mais estranhas. As pessoas são pais e mães por motivos diversos. E o ponto é, pessoas com questões e problemas de personalidade e de caráter também podem ter seus filhos. E eventualmente essa suspeita pode estar batendo na sua porta. Imagino que você deve estar vendo esse vídeo exatamente porque, sei lá, você suspeitou que sua mãe pudesse ter um comportamento problemático e estranho. Eu já falei um pouco num vídeo Pais Abusivos, que eu vou até deixar no final desse vídeo o link aqui, um dos lados da tela. Mas hoje eu queria falar basicamente sobre a figura da mãe narcisista. Muitas pessoas me pediram para falar sobre isso. Como eu disse, mães são mulheres que engravidaram e tiveram seus filhos. E a verdade é que o problema de uma mãe narcisista é que ela não é identificável a princípio, a olho nu, com muita facilidade. Porque a gente está falando de mãe em diferentes fases de idade de uma criança. Então vamos primeiro definir um pouco a coisa do narcisismo. O narcisismo não é uma pessoa que gosta de cuidar da aparência, narcisismo não é uma pessoa que trabalha, o narcisismo não é uma pessoa que tem outros gostos e vontades na vida, narcisismo não é uma pessoa que quer ter prazer, se divertir, faz sexo. Não, isso não é narcisismo, isso é uma pessoa normal, que gosta de viver bem. Narcisismo é quando uma pessoa, vamos pegar esse termo popular, uma pessoa egoísta, vamos colocar, que é uma pessoa que só quer fazer isso o tempo todo, exaustivamente, e todas as pessoas que estão à volta dela, elas são objetos, instrumentos desse tipo de quase que compulsão por si mesma. Então, por isso que não é fácil definir, porque o limite entre uma pessoa que gosta de se divertir e uma pessoa que só gosta de se divertir e não inclui ninguém nessa brincadeira é muito sutil. Só quem convive de perto acaba sabendo disso. E essa é a questão com a mãe narcisista. E outro ponto importante. Nos primeiros anos de vida de uma criança, essa dimensão do narcisismo não é tão óbvia, não é tão nítida. Por quê? Porque como o bebê nos primeiros anos ele é um espelho do ego da mãe, então a mãe se vê projetada na figura da criança, meu bebê, meu bebê, meu bebê, meu bebê. É quase como se fosse ela própria, um espelho de quem ela é. Vamos dizer, uma representação, um alter ego, um terceiro braço que ela tem. Isso não fica tão claro porque a capacidade que essa mãe tem de conduzir a cabeça, a mentalidade, o coração dessa criança é muito mais fácil. O problema do narcisismo da mãe vai surgindo quando a criança começa a ter capacidade de discernimento. Ela começa a perceber que
Ela vendo a mãe do meu amiguinho, ela começa a fazer comparações, ela começa a ver que existem outros modelos, outras maneiras de existir no mundo e que não só aquela que ela vê em casa. Ela começa a perceber que essa mãe, na medida que ela é contrariada, na medida que essa criança, já um pré-adolescente ou adolescente, começa a pensar de um jeito diferente, essa mãe não consegue resistir a esse jogo de forças interno. Porque ela criou aquela criança quase para ser um instrumento da vontade dela. E de repente, aquele bebê se rompe, parece que se rebela e aí a coisa foge do controle. Então, para você identificar, não é uma coisa tão simples assim. E uma coisa importante também de dizer, existem pessoas egoístas e existem pessoas que a gente poderia classificar em termos de psicopatologização. Não gosto muito disso, de transformar os comportamentos humanos como se fossem psicopatologias, mas a verdade é que existem psicopatologias que podem ajudar a gente a entender ou ter pistas. Ninguém vai fazer diagnóstico, não faça isso, aliás, porque é uma bobagem fazer esse tipo de coisa. Mas podem dar pistas pra gente de que certos comportamentos eles vêm de uma personalidade patológica, né? Eu levantaria 3 possibilidades de patologias que podem ajudar a explicar o comportamento de uma pessoa que age de uma forma muito narcísica patologicamente. O primeiro transtorno é o transtorno de personalidade narcisista, né? Narcísica, que é uma clara, uma pessoa grandiloquente, cheia de si, extremamente autocentrada, que não reconhece os méritos dos outros, vive em função de si próprio o tempo todo, e os outros são joguetes da vontade dessa pessoa, né? Não vou me estender muito, porque eu não quero entrar também em cada psicopatologia muito a fundo. Uma outra psicopatologia é a histriônica, transtorno de personalidade histriônica, que é o tipo de pessoa dramática, excessivamente expressiva, excessivamente emocional. É uma pessoa instável, que uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra, que as pessoas às vezes popularmente chamam de bipolar. Não é? Bipolaridade não tem nada a ver com isso. A personalidade histriônica, aquela pessoa parece estar sempre seduzindo os outros, parece estar sempre fazendo com que as pessoas caiam num jogo de interesses dela. Ela tende a ser uma pessoa superficial, narcisista no sentido popular, da coisa de ser excessivamente apegada à própria aparência física. Ela vive de nos outros não pensarem mal dela, acha que está todo mundo invejando ela e ela também inveja um pouco os outros, fica numa rivalidade, numa competição histriônica. E um outro transtorno, que é o transtorno de personalidade borderline, que eu também não vou me estender nisso, mas que a pessoa tem padrões de relacionamento baseados em apego, desprezo, raiva, ela sente um vazio existencial, então ela está sempre presa nos próprios pensamentos, nos próprios sentimentos, nos próprios interesses. Talvez esse transtorno seja o menos frequente no que as pessoas chamam de pessoas narcisistas, mas pode ser que sim. De novo, eu não vou me estender porque eu não quero estigmatizar esses transtornos como se eles fossem caricaturas, mas a verdade é que os transtornos de personalidade, eles são traços de personalidade que todo mundo tem, só que eles são coagulados de uma maneira que parece caricata. Mas na verdade, quando você vai conversar com a pessoa, você vai atender a pessoa, lógico que cada pessoa tem o seu jeito próprio de ser. Mas é importante entender que existem transtornos que podem também responder por certas características de personalidade problemáticas, não só de mães, mas de qualquer pessoa, tá? Só para você entender. Quais seriam os padrões de comportamento de uma mãe narcisista? Antes disso, eu sempre esqueço de falar. Se você estiver gostando desse vídeo, depois dê um like, compartilhe e se inscreva aqui no canal para que as pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação, mesmo que esse vídeo não seja útil para você, pode ser útil para outras pessoas, ok? As mães autocentradas, narcisistas, elas são muito autocentradas, o que quer dizer que elas estão o tempo todo
pensando nelas, falando sobre elas, considerando as vontades delas, as necessidades dela, e como eu disse, as pessoas que estão em volta dela, elas são satélites, elas parecem que estão sempre vivendo em função do que ela quer. Para ela é muito difícil conseguir ter empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro, pensar o que o outro pode estar pensando, entender as necessidades das outras pessoas. Ela parece ser contaminada por essa necessidade constante de ser vista, apreciada e reverenciada. E quando os outros não estão fazendo isso, ela se sente entediada, ela acha tudo chato, eventualmente ela tem explosões de raiva. Então, é uma coisa, esse autocentramento ele acaba sendo problemático por isso. E na relação com os filhos, imagina como isso deve ser. Na hora de conduzir a educação de uma criança, as mães narcisistas, e eu estou colocando mãe narcisista porque eu já falei sobre pais ausentes nesse sentido, então, mas podem existir pais narcisistas também, né? E se as pessoas quiserem um tema mãe narcisista. Elas podem oscilar entre displicentes e autoritárias. Displicentes porque elas estão muito envolvidas com as questões dela, tudo é mais importante do que a criança, então ela fica meio displicente, faz o que você quer, deixa o barco correr solto demais, ou quando ela vê que alguma coisa está saindo fora do controle, ela age de um jeito autoritário. E é autoritário por quê? Porque o autoritarismo ele é uma certa caricatura da autoridade. Como a pessoa não consegue entender os princípios que estão por trás da educação, ou seja, que ela quer ensinar respeito, amor ao próximo, sabedoria, humildade, a pessoa autoritária ela está presa em regras. Então, a pessoa narcisista ela fica presa em regras e ela quer ser excessivamente rígida, quase como se para doutrinar aquela criança a pensar como ela quer. Então, horas displicente, horas autoritária, e isso causa uma confusão na cabeça da criança, obviamente. Chantagista, porque ela faz muito jogo de culpa. Ai, você não sabe como eu me sacrifiquei por você, porque eu fui a sua mãe ao longo da vida, eu fiz tudo por você. Na verdade, ela deve ter feito muitas coisas. Você tá aí, você tá vivo, você tá viva, e isso tem muita relação com o que sua mãe fez. Mas isso não quer dizer que você deva a sua alma e fazer tudo e se submeter a tudo como ela imagina. Mas ela tem essa tendência chantagista. Até porque ela também é muito instável emocionalmente. A pessoa narcisista ela é muito instável emocionalmente porque qualquer coisa abala ela. Por que qualquer coisa abala ela? Porque ela é muito sugestionável aos eventos externos. Como ela não tem uma fonte de estabilidade interna consistente, ela acaba se debatendo com os eventos externos com muita facilidade. Então, se ela perde ou ganha no jogo da vida, ela fica arrasada, ou ela se sente a coisa mais importante do mundo internamente. Então, ela é muito instável emocionalmente. E por ser chantagista, ela também é muito manipuladora. Mas, de novo, isso não é uma coisa que você vê logo de cara. Você só vai sentir que você acha que tinha razão, mas você não consegue explicar o motivo disso. Bom, ficando claro alguns comportamentos típicos de uma mãe narcisista, a gente vai ter que entender quais são as sequelas disso para a sua vida. Uma das sequelas importantes que eu vejo quando receber uma pessoa nessa condição no consultório é uma culpa forte por hesitar em sentir não amor. Na verdade é uma ambiguidade que existe. Por um lado, você tem afeto por aquela pessoa, é sua mãe, cuidou de você dentro da medida possível, mas ao mesmo tempo você não gosta de quem ela é. Você de alguma maneira você acabou percebendo num dado momento da sua vida que não é agradável estar do lado daquela pessoa, que ela é uma figura difícil de conviver e que você não quer em nada se tornar algo longínquamente parecido com ela. Isso é muito doloroso, né? Porque os nossos pais, eles são espelhos nos quais a gente busca partes da nossa personalidade que a gente idealiza em alguma medida. E quando você não quer ter essa sensação de não identificação, é muito complicado. E aí essa culpa,
Porque todo mundo no Dia das Mães ama as mães, faz dar presente para as mães e coisas do gênero, e você não sente nada disso. É complicado. Isso acaba gerando em você um sentimento, um problema de identidade. É como se você não soubesse localizar com muita clareza quem você é, o que você quer, as coisas que você se importa, se interessa. Porque é como se tudo fosse um pouco bagunçado na sua vida, porque essa relação com a sua mãe, que é uma figura muito importante para a constituição da nossa identidade e da nossa personalidade, ela é instável, fragmentada. Então às vezes você não sabe exatamente com clareza quem você é, porque dependendo do jogo de manipulação que sua mãe fez com você, você pode ficar com a sensação de que você é uma pessoa ruim, uma pessoa que fez coisas erradas, porque ela joga muito com a sua cabeça. E isso pode deixar você às vezes confuso. Uma coisa que também pode acontecer enquanto sequela é uma raiva de você mesmo. Porque como você sempre sentiu coisas estranhas e acabou reagindo de uma maneira que você não gostaria de agir, e você foi acusado de coisas que você eventualmente nem fez, você sem perceber desenvolve um desprezo por si mesmo, uma raiva de quem você é, por conta até da culpa, por conta de você sentir tanta raiva de coisas que você não sabe explicar, que você sente que na dúvida a culpa deve ser sua, então você sente muita raiva de um monte de comportamentos seus sem entender por que você sente exatamente. Até porque você sente raiva de quem você ama. Então você ao mesmo tempo se sente com raiva de você mesmo por se sentir às vezes espelho da sua mãe. Às vezes algumas pessoas experimentam um sentimento de loucura, uma dúvida sobre a própria sanidade, do tipo, será que eu tô certo? Será que eu tô errado? Que é típico de relacionamento abusivo. Você não consegue entender com clareza o que é, o que não é, o que você pensa, o que você não pensa, porque te dá uma sensação de eu devo estar muito errado porque eu tô pensando e sentindo coisas horríveis a respeito da minha mãe e não é possível. Minha mãe deve ser uma pessoa boa e eu tô maluco, eu tô maluca, eu tô achando que ela fez isso e ela não deve ter feito. Não é possível que minha mãe fez esse tipo de coisa. E fez. E é difícil. E quando você pergunta pra alguém, as pessoas vão fazer aquela cara de eu não queria te dizer, mas ela fez, e você sente, não é possível, eu tô ficando maluco. Então esse senso de dúvida pela própria sanidade é muito comum. Outra coisa, como eu falei, na dúvida a culpa é minha. Tem gente que tem uma facilidade de adotar culpas, vamos dizer assim, e é compreensível no caso de filhos de mães narcisistas, porque como ela é manipuladora, ela vai fazer você sentir culpado o tempo todo por tudo. Se ela tá passando mal, a culpa é sua. Se ela não deu certo, a culpa é sua. Se a vida dela não foi pra frente, ela vai dizer que a culpa é sua porque ela teve que te cuidar. N justificativas estranhas, mas que ela vai justificar como razoáveis. Outra coisa importante é um sentimento de eu sou uma pessoa malvada, porque eu detesto a minha mãe, né? Porque todo mundo gosta da própria mãe, então essas pessoas são legais. Eu detesto a minha mãe, então eu devo ser uma pessoa malvada. Esse sentimento de ser uma pessoa malvada por não gostar muito da mãe é uma das coisas mais dolorosas quando a gente ouve na terapia. E pessoas malvadas, obviamente, fazem uma associação. Já que eu sou uma pessoa malvada, eu não mereço coisas boas pra mim, porque pessoas más têm que ser punidas. É tudo um jogo inconsciente, né? Não é que a pessoa pensa isso. Às vezes ela pensa isso claramente, mas às vezes ela sente, sou má, logo mereço coisas más pra mim. É quase como se você não gostar da sua mãe fosse um sentimento de traição existencial. É como se alguma coisa tivesse muito errado na sua vida e você não soubesse o que é. Bem delicado. Uma outra característica, às vezes, é um bloqueio de envolvimento amoroso. Porque pensa que você aprendeu que o amor é uma coisa perigosa. O amor é uma coisa que rouba algo de você. O amor é uma coisa que faz você se sentir pequeno, humilhado, confuso. Então você vai, sem perceber, inconscientemente, você vai evitar qualquer tipo de intimidade amorosa
porque você recebeu uma carga, uma educação a respeito do amor muito problemática que você não conseguiu atravessar. Então você acha que todos os relacionamentos amorosos, eles são uma reprodução do que você viveu na relação com a sua mãe. Ou seja, você vai se perceber tendo uma tendência a se envolver sem se dar conta com pessoas meio narcisistas e você sempre se colocando em último lugar na relação, porque esse é o hábito que você tem na relação intrafamiliar, né? E um último ponto das sequelas é: você tem uma certa vergonha social porque você precisa afirmar que tem problemas com a mãe. As pessoas não recebem muito bem isso, elas não são muito acolhedoras. Então, minha mãe é máxima, minha mãe é minha musa, minha mãe é minha diva, não sei o que lá. E aí a pessoa fica assim: Dia das Mães, mãe, minha rainha, minha deusa, não sei o que lá. Blá, blá, blá. E a pessoa meio... Minha mãe é uma pessoa muito mãe, né? Minha mãe... Nossa, minha mãe... Mãe. Ela não sabe o que falar, ela não consegue ter virtudes para falar. Me criou. Ela não consegue falar sobre uma coisa boa porque ela tem tanto ressentimento, tem tanta mágoa, tem tantos sentimentos confusos em relação à mãe que ela tem vergonha. Então, sem perceber, parece que ela é uma pessoa escorregadia socialmente, porque parece que toda vez que chegar nesse tabu, minha mãe, inevitavelmente a gente não percebe o quanto a gente fala da nossa mãe ou como ela é referência na nossa vida, mas quando chega nessas fases parece que é muito difícil, então você sente uma vergonha, um retraimento social, porque aquele é um ponto delicado e problemático na sua vida, no seu relacionamento. É bem complicado, ou seja, são sequelas que, se você não tiver consciência, você não tem como trabalhar. E agora eu vou falar como trabalhar um pouquinho esses vários pontos da sua personalidade. A primeira coisa que você precisa fazer, e a mais difícil, é reconhecer. Reconhecer que existe um problema. Porque enquanto você ficar fingindo que não, no fundo você é que é errado, você que é maluco, você que não pensou direito, você que blá 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 blá, vai ser muito difícil você se dar conta de que você precisa mudar em relação a essas concepções que você tem. Um segundo ponto, você precisa se dar um espaço para se debater com isso. Porque você vai se sentir mal, você vai se sentir culpado, você vai se sentir com raiva, você vai sentir raiva, você vai sentir muita raiva, você precisa desse espaço de legitimação. Então, esse é um terceiro ponto, você precisa dar o direito de você sentir raiva. Isso não quer dizer que você precise agredir, dar tapa de volta, que não quer dizer isso. Mas você precisa reconhecer essa raiva que pula dentro de você. Esse sentimento de raiva que vai te deixar um pouco amargurado, bronqueado, incomodado por um tempo. Tem pessoas que vão parar na raiva e vão viver com raiva a vida inteira, o que não é recomendável. Outras pessoas vão atravessar esse período de raiva, porque a raiva é muito confortável, né? A culpa é dela, ela é errada, ela é narcisista, logo, tudo que aconteceu de errado na minha vida tem a ver com ela. Não é verdade. A gente também tem responsabilidade por um monte de coisas. Mas o problema é que você acha que tudo é culpa de você. Então agora você tem que saber separar o joio do trigo, diferenciar o que é de cada uma das partes. E isso vai gerar raiva. E você vai, eventualmente, rebater. Você vai começar a rebater algumas coisas que sua mãe fala, que sua mãe faz, que sua mãe fez, e você vai começar a questionar, e ela vai ficar maluca, ela vai ficar brava, ela vai ficar triste, ela vai ficar incomodada, porque ela vai estar sentindo que ela está sendo desmascarada. E para ela não é nada fácil. Lembra, ela é narcisista, ela está sempre certa, ela é sempre demais. Os amigos dela, se é que ela tem, vão sempre apoiar ela e dizer que, imagina, sua filha está passando por uma fase difícil, se a menina está na TPM, se a adolescência é porque é adolescente, se é adulto é porque está dando errado na vida, ela vai justificar 300 mil coisas do porquê você continua sendo errado e ela continua sendo certa. Então você tem que ser muito cuidadoso nessa terceira etapa de reconhecimento e de poder dar raiva, porque essa parte todo mundo para nela e ela não é boa, nem para sua mãe, nem para você, principalmente para você, ela não é boa.
Uma quarta etapa, às vezes você vai precisar se distanciar para poder esfriar a relação, para poder você se recompor internamente. Você vai precisar se respirar novos ares, ter outras referências, entender do lado de fora o que está acontecendo, entender o quão imaturo, enquanto infantil é sua mãe, o que aquilo repercutiu em você, o quanto você desenvolveu muito dessa imaturidade, ou o quanto você ficou excessivamente responsável por tudo, você se tornou uma pessoa dura, difícil, ou pesada, ou fechada demais. Então você precisa desse distanciamento, que não quer dizer necessariamente que você precisa mudar de casa, ainda que às vezes isso possa ser recomendável dependendo da idade que você tem. Mas se distanciar emocionalmente do contato, manter um contato minimamente funcional, mas nada muito conto todas as minhas questões para a mamãe querida, que às vezes não é muito querida. Para então você entrar numa fase possível de aceitação. Aceitação não quer dizer que você goste dela, isso não quer dizer que você faça amizade com ela, que você conviva intimamente com ela, que você vire amiguinho da sua mãe. Não, aceitar quer dizer que você entende que as coisas são assim, que você precisa lidar com elas tal como elas são. Sem grandes revoltas, admitindo uma certa tristeza, mas parando-se de se indignar, se debater, ou de praguejar todas as questões da sua vida por conta da sua mãe e começar a entender que você e sua vida, a vida é sua e você também tem suas responsabilidades e que você precisa construir o seu próprio caminho. E um sexto passo, eventualmente se reaproximar. Mas aí, isso daí é tarefa opcional e se for possível, e que se a mãe também tiver mínimas condições de socialização razoável, né? Porque se ela for abusiva ao extremo, pode ser que toda tentativa de reaproximação ela vá tentar criar aquele vínculo problemático e aí vai ser difícil para você. Então é melhor você sair desse jogo de forças. Então, essa reaproximação não quer dizer que vai ser como já foi um dia, porque como já foi um dia foi ruim. Você vai ter que criar uma nova relação com a sua mãe. Essa é que é a verdade para você, não sei, criar na sua cabeça a sensação de que você tem uma mãe, que em alguma medida é bom. E outra coisa importante, né? Também quando as pessoas envelhecem, não são todas, né? Alguns problemas de personalidade eles ficam um pouco mais achatados. Isso quer dizer o quê? Que alguns problemas de personalidade eles diminuem em intensidade, porque a própria velhice também tira as forças de algumas pessoas. E essa pessoa pode ficar mais vulnerável e por estar mais vulnerável, menos problemática. Menos problemática, não quer dizer que possa não estar problemática. Pessoas velhas também são problemáticas. E pode ser que a relação fique menos difícil, que ela seja mais maleável, menos intempestiva. Pode ser que aconteça isso, mas isso não é uma garantia, não é uma coisa que você pode dizer vai acontecer, quero que aconteça. De novo, todas essas fases que eu falei de recuperação, elas vão se intercambiar, você vai oscilar, momentos entre raiva e aceitação, muita coisa vai acontecer nesse processo. O ponto é que isso vai te ajudar, além de tudo mais, a amadurecer como um ser humano, né? Todos os problemas que estão postos na nossa vida, eles em última instância, eles são desafios importantes para a gente. Se a gente quiser encarar, aceitar e tomar para si como uma tarefa de vida, bem. Agora, se você quiser ficar se debatendo e se sentindo uma vítima da circunstância, esse é um outro caminho. Mas não recomendo, porque no final das contas, isso não é verdade. A gente passa por problemas na vida, mas a gente não é uma vítima da existência. A gente está lutando com questões como todo mundo está lutando em alguma medida. Acho que é isso. Espero que você tenha gostado. Respira fundo depois desse vídeo. Como eu já falei, nos pais abusivos, não tome nenhuma decisão, nenhuma atitude, não faça nada no calor de uma questão, de um insight, nada. Fique tranquilo, fique tranquila. Vá assistindo esse vídeo de tempos em tempos, reconhecendo essas coisas que eu comentei, mas assim, não faça nada estúpido, ou nenhuma acusação, ou não faça nada contra você, nada. A princípio, porque você se deu conta disso. Respira, toma ar, toma fôlego, pensa no assunto. É um tema difícil, é uma coisa problemática, então vai com calma.
Se você conhece pessoas que se interessem por esse assunto, compartilha com elas, dê o like, dê a curtida aqui embaixo, se inscreva no canal. Vamos fazer com que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento e vamos comentar aqui nos vídeos. Eu vou responder as perguntas que vocês fizerem a respeito desse tema. Sugiram outros temas, esse surgiu de uma sugestão de outros temas. E é isso, se você conhecer um pouco mais sobre personalidade, sobre psicopatologias, eu falo bastante disso lá, é amenteHumana.com.br. amenteHumana.com.br e também o site sobreavida.com.br se você quiser ter mais informações, textos, workshops, palestras, cursos, terapia, tá tudo lá, ok? E os vídeos agora que eu quero que vocês vejam, que eu tô colocando aqui sempre no final, para vocês terem outras referências de pais abusivos, problemas de personalidade. Então, tá tudo aqui linkado nesse final do vídeo, tá bom? Um beijo, um abraço e até o próximo.